Fala galera, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso Podfísio. Eu estou aqui com meu amigo Arnaud co-apresentando. Hoje que a gente vai falar um assunto bem interessante, principalmente uma vertente da fisioterapia que pouco se fala, mas que todo mundo deveria descobrir um pouco mais. E aí, só que Arnaud, obviamente, ele tem um pouquinho a falar. Hoje ele tem um recadinho especial para vocês, hoje, que querem ajudar ao nosso projeto do Podfísio. Fala aí, Arnaud. Fala, pessoas, Arnaud Holanda aqui. A gente hoje teve a ajuda, né, de 2 patrocinadores aqui já, né, a clínica Corpage, tá? A clínica Corpage, ela fica localizada ali no Tirol. Ela é uma clínica especializada em pilates, terapia manual, RPG, osteopatia, tá? E a gente vai deixar mais detalhes aqui na descrição do vídeo. E ela funciona, né, todo dia das 6 às 20 horas. Também para os fisioterapeutas, né, que querem, né, ou ainda não tem onde fazer o cabelo, cortar a barba, tá? A gente fechou uma parceria com a Mr. Fox, tá? Que o fisioterapeuta agora, levando a carteirinha do Crefito, vai ter 20% de desconto nos cortes. Eita! Porém, é o seguinte, no dia do seu aniversário, você tem 50% de desconto e no primeiro corte você ganha uma cerveja. Olha aí, né? Já fica aí bonito, já fica tomando uma cerveja. Fica a dica. Tá? Agora, para ter esse desconto, você precisa levar a carteirinha do Crefito lá, que também vai deixar na descrição aqui do vídeo, e seguir a Mr. Fox no Instagram, tá bom? Que também vai estar aqui, Mr. Fox, @mrfox.br. Tem 2 colegas amigas, né? Colegas não, amigas mesmo, tá? Que vão falar um pouquinho sobre fisioterapia nas Forças Armadas. Meninas, antes de vocês se apresentarem, eu vou fazer. Eu fiz isso com o Sancler, vou fazer com vocês também. É um quebra-gelo, só pra gente realmente, inclusive para vocês começarem a falar. Vocês eram, olha, curiosidade, é mais uma curiosidade minha. Vocês eram obrigadas a desfilarem no 7 de setembro? Sim, sim. Primeiro tinha uma, pelo menos lá no Exército, era uma convocação voluntária, né? Sim. Havia voluntários, se não tivesse um número X de voluntários, aí sim seria obrigatório, e geralmente por antiguidade, né? Começava a obrigatoriedade pelos mais modernos, né, Denise? Lá já não é mais moderna. Lá eu não... Lá, assim, justamente como a Niara disse, né? Voluntária. Tanto que o ano passado eu fui como voluntária, né? Até então... O ano passado. O ano passado. No meu primeiro ano, que normalmente a gente é escalado, né? Como é mais moderna, eu tava de plantão na UMIT lá. Então aí saí, mas aí o ano passado foi o último ano, inclusive de Monique, né? A gente foi para fazer a despedida e aí a gente desfilou. E esse ano eu estou cogitando ir novamente como voluntária. É bem bacana. É bem bacana. Porque eu penso assim, quem tá assistindo é legal. Pra quem tá assistindo, eu acho legal, eu acho massa, tudo aquilo ali. Agora, pra quem tá, acordar cedinho, arrumar, ficar impecável, naquele sol que dá pro Dedo de Moraes. Eu tenho uma amiga minha enfermeira, ela disse que é ótimo pra quem tem a autoestima baixa. Porque você vai lá e é o povo tudo gritando, né? Linda, maravilhosa! São quantos quilômetros de desfile, né? Porque o desfile aqui em Natal, né? Ele começa onde realmente? Porque geralmente ele termina na Prudente, ali na altura... Depois da Praça Cívica. Bem depois, É chão, viu? Então a gente gostaria que vocês se apresentassem, né? Para que as pessoas pudessem conhecer melhor. Eu sou Niara, sou formada aí em fisioterapia há 21 anos, né? Eu sou da turma de Arnaud e João. Isso. Nós formamos aí... Isso, entrega a idade da gente. Acho ótimo, porque depois, de repente, vamos pensar assim, nem parece. Olha Arnaud e João Ricardo aí, nem parece esse tempo todo aí como fisioterapeuta. Não, isso é um detalhe. Isso é um detalhe. É melhor ter barba e cabelo branco que não ter. Pois é, exatamente. É verdade.
E eu sou especialista em fisioterapia respiratória, né, pela Sobrafi, sou pós-graduada também em fisioterapia cardiorrespiratória e sempre atuei na área hospitalar, né, fui da área hospitalar, home care, e aí fui para as Forças Armadas. Hoje estou atuando com atenção domiciliar e fisioterapia forense, que é a parte judicial da fisioterapia, né? Que é uma área, assim, que inclusive eu despertei para essa área lá nas Forças Armadas, de tanto militar judicializado, e eu tendo que fazer relatório, tá ali trabalhando, participando de perícias médicas, de perícias judiciais, e aí eu me identifiquei com essa área e estou hoje aí fora, trabalhando nessa área aí. Olá, pessoal, meu nome é Denise, sou fisioterapeuta também, formada pela UFRN há 16 anos, completo 16 anos agora esse ano. Sou especialista na área de ortopedia e desportiva, né? Sou membro também da Sociedade de Fisioterapia Esportiva, a SONAF. Sempre atuei mais voltada para essa área realmente, né? Fiz o meu mestrado também na área de ortopedia e estou finalizando o doutorado também na área de ortopedia. E sou professora também, né, de uma instituição privada. Então, atuo também dando aula e também atuo lá como fisioterapeuta lá da FAB também. É isso que eu ia perguntar. Você é da FAB, Denise, e Niara foi do Exército. Do né? Exército, isso. Por isso que eu tô assim, ó, verde oliva, olha. Qual é a sigla? Exex é o quê? Existe uma sigla que é FAB, não sei o que, ou é Exército mesmo? Não, é B, assim, só um... É B. Não tem uma... A FAB é porque é Força Aérea Brasileira, né? Entendi. E aí o Exército Brasileiro é B. E a Marinha, MB. Aí MB. A gente sempre... Para encurtar aí, para facilitar. Entendi. Eu vou agora jogar para Denise, depois para você. Denise, como foi que você entrou na FAB? Como foi isso, assim? Como foi que você disse assim, agora eu vou entrar na FAB? Como foi, assim, mais ou menos, como foi o processo? Eu particularmente já conhecia, trabalhava com uma pessoa, né, com Sani, a fisioterapeuta que já era lá da FAB. Então, eu já tinha esse contato, né, mais ou menos com ela, e ela sempre... né, dizia para participar e tal, para me inscrever, fazer o processo seletivo. E eu lembro que eu tentei um ano antes, lá na FAB, por exemplo, acho que é um pouquinho diferente do Exército, né? Lá na FAB não tem prova escrita, né? O processo seletivo lá, ele é por meio de análise curricular, né? Então a gente manda o currículo e aí justamente o que conta mais lá é a experiência profissional. Então conta os anos de experiência, não sei se vocês vão perguntar isso mais para frente, mas é mais realmente por essa questão de currículo. E aí, eu entrei lá em 2018. No ano anterior, eu tinha a intenção realmente de me inscrever, no ano anterior, sendo que eu perdi minha pasta de certificados. Me mudei, né, de apartamento, e aí perdi a minha pasta onde eu guardava todos os meus certificados. E aí, quando eu fui me atentar para a inscrição, não ia dar tempo de eu ir atrás de todos os documentos de novo, eu disse, não, então não vou fazer. Quando foi no final do ano, meu pai encontrou a pasta na casa dele, né, numa caixa lá guardada, e aí realmente no ano seguinte eu fiz, em 2018, foi também no ano que eu fiz a seleção para o doutorado, então foi bem louco assim, porque eu fiz as duas seleções ao mesmo tempo, tanto para o doutorado como para a FAB, né, mas aí deu certo. Pois é, na verdade, eu já ouvi falar através de Janaína, né, Janaína Dantas, que já era do EB, mas eu não almejava fazer parte do Exército, nem de nenhuma outra força armada, né, eu já estava muito, digamos assim, não era um sonho, não era uma expectativa que eu tinha, mas na época eu trabalhava numa empresa de home care, tinha uma remuneração boa, mas eu estava cansada, né, de deslocar todos os dias, bater de porta em porta para atender meus pacientes. Então, essa é uma jornada cansativa, né? Para quem já estava há 8 anos nessa batidinha, né, nessa pisadinha assim. E aí eu estava empolgada com o concurso da IBSEC que aconteceria em 2014, fazendo cursinho, dava aula de pilates,
atendia pacientes de reabilitação pulmonar. Então, assim, eu estava muito focada nisso. Aí, de repente, surgiu um edital, a toque de caixa, tipo assim, era muito rápido para a convocação, porque era uma situação emergencial. E aí, uma amiga, Renata, da FAB, me avisou, Niara, olha, abriu um edital para o Exército, para processo seletivo, e eu acho que vale a pena você fazer, porque são 4. Eu falei, não, isso não é para mim, não, isso não me pertence. Não, mas são 4 vagas, você tem chance. Ela falou, mulher, eu não quero. Ela falou, mas faça. E aí eu comentei com minha mãe, com meu esposo, e aí, na época, minha mãe falou assim, minha filha, não se pode perder todas as oportunidades, você tem que tentar, mesmo que você esteja se preparando para outra, mas você precisa tentar. E aí eu falei, isso dá trabalho demais, tem muita coisa para fazer, é muito exame, é muita coisa, e realmente, são várias etapas, né, Denise? São etapas, e no Exército também é por seleção curricular. O primeiro peneirão é a experiência profissional e a capacitação que a pessoa tem comprovada, né? E aí eu fiz juntei, né, todos os meus documentos, todos os meus certificados, o tempo de experiência, e fui. E tinha um monte de certidão, tem um monte de certidão para tirar. Eu falei, meu Deus, isso dá trabalho demais. E aí meu marido me ajudou, né, nessa parte da internet, e aí a gente coloquei lá. Eu falei, vou fazer por fazer, porque minha mãe pediu, né? E aí fiz, surpreendentemente não esperava, fui selecionada, e eu falei, bom, se Deus me colocou nessa oportunidade é porque eu tenho que seguir, né? E aí vou continuar. E aí já desfoquei do concurso e fui cuidar de fazer os exames que precisava fazer, treinar a corrida, né? Porque tem a prova física também, são 3 etapas do processo seletivo. Eu só fazia dança contemporânea e musculação. Corrida, aeróbico, muito pouco. E aí tive que treinar, eu tive assim uns 15 dias mais ou menos para poder treinar, para poder fazer a corridinha lá, que ia. E eu atendendo paciente infectado, imagina, a vida inteira, pneumonia, tuberculose, tudo, nunca peguei nenhuma gripe. Na semana do teste físico, eu gripo e evoluo para bronquite. Imagina, meu Deus, acho que isso não é para mim, não. Isso é um aviso para eu não fazer, para eu não entrar no Exército. Mas não, aí fui, era uma corridinha e uma expectoradazinha, era um trotezinho e consegui, né? Foi quase nos 45 do segundo tempo, o tempo pré-determinado, mas consegui. E assim foi, né? E deu tudo certo. Eu me apaixonei, viu, pelo Exército, me encantei pelo Exército, porque eu não queria, cheguei lá, me encantei por aquele universo. Aí a gente vai falar depois, né? Engraçado vocês falando assim e citando outros nomes de outras pessoas que já estavam antes, e é um nome, é um ambiente absurdamente masculino, as Forças Armadas, mas que é predominantemente feminino, as fisioterapeutas que estão nas Forças Armadas. É uma impressão minha que são realmente maioria, ou não, é porque realmente vocês foram porque tem uma questão mais das amigas que eram conhecidas, e lá dentro mesmo são mais fisioterapeutas homens mais do que mulheres. E como essa relação assim de ter um ambiente, de vocês trabalharem num ambiente tão masculino, tão aquela coisa hierárquica, e vocês ali entrando nas Forças Armadas. Nesses 8 anos que eu passei no Exército, só entraram 2 fisioterapeutas homens, né? Todo o restante sempre foi mulher. Quando eu entrei, né, no processo seletivo, um outro fisioterapeuta também passou. Mas aí ele teve uma questão com um outro concurso e ele precisou abdicar da força daquele processo seletivo para continuar no concurso que ele tinha, que era eterno, né, que era para sempre. O Exército é um contrato de até 8 anos, né? Então ele não ia deixar o certo por um temporário, né? Mas predominantemente são as mulheres aí que dominam, viu? Desculpa aí, viu, meninos? Na FAB também. Teve um fisioterapeuta antes de eu entrar, né? Que eu conhecia, particularmente da época da universidade, já da faculdade, mas que não está mais lá. E agora, no ano seguinte, acho que 2019, entrou um fisioterapeuta lá na FAB de carreira, né? Então ele veio do Piauí e é um homem. Então realmente a grande maioria somos mulheres.
Agora me diga um negócio, o cara passa no concurso, o cara faz o processo seletivo, aí você tá apto a atuar 8 anos na força, 8 anos você permanece, né? Na verdade, até 8 anos. Até. Todo ano a gente prorroga, né? Então, é feita uma avaliação, então todo ano a gente faz inspeção de saúde, então todo ano é prorrogado esse tempo por mais um ano, até no máximo 8 anos. Eu pensava que era assim, processo seletivo. 8 anos não. Na hora eu pensava que era o seguinte, processo seletivo, você passou 8 anos, pronto, 8 anos. Mas não, é até no máximo. Mas pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3, é isso, né? Isso, exatamente, é até 8 anos. O contrato é um contrato, né? O contrato ele é renovado a cada ano. Então, chega um determinado período do ano, né, que há a avaliação desses militares temporários e você faz um requerimento, né, solicitando a prorrogação do seu tempo de serviço militar. E aí o ordenador, né, o comando, vai decidir pelo sim ou pelo não. Aí vai depender. Ou o próprio militar, às vezes, não aceita, não quer prorrogar. Então, ele pede, não quer continuar no próximo ano. Acontece também. Tem a questão da idade também, que é até 40, por exemplo, o processo seletivo está até aberto um edital agora da FAB, né? Então, a pessoa pode se inscrever até 41 anos. Então, ela vai ficar até os 45, no caso. Aí não fica os 8 anos, né? Tô fora. A idade que já. Eu corro mais que gente que está lá de 20, mas pela idade não posso. Eu entrei na hora certa, viu? Se eu passasse 1 ano, não poderia também não, viu? Agora me diga um negócio. Vocês passaram, né? Aí vocês fazem algum curso preparatório. E outra curiosidade que eu tenho é qual é a patente que vocês entram, entendeu? Eu tenho essa curiosidade. Qual é a patente que vocês... E se a gente tem que bater continência? Lá na FAB, sim, né? A gente, depois que passa por esses processos aí de seleção, que Niara falou, aí a gente tem lá a concentração inicial, que chama, e aí a gente inicia o estágio, que a gente chama lá na FAB de estágio de adaptação, que é um curso preparatório, que lá dura 3 meses, são 3 meses esse curso. Que aí a gente, no caso, né, do meu aqui da FAB, foi feito aqui em Natal mesmo, né, feito lá na BANT, na base aérea de Natal. A gente passa o dia todo lá, durante esses 3 meses. E aí, durante esse treinamento, a gente tem, né, vários treinamentos voltados justamente para essa área militar, para a vida militar, que a gente não tem, né, a gente que é temporário, porque o militar de carreira, ele já vem de uma escola de formação. Né? Então, ele já vem com todos esses conceitos desde a escola, que ele pode vir já desde o ensino médio, já pode ir como se fosse do ensino superior. E a gente tem esse período que é justamente uma adaptação, né? Para ter essa formação de tudo o que é necessário para a gente exercer, né? A nossa profissão lá dentro, que a gente entra sendo militar, né? Depois a gente é fisioterapeuta, né, Niara? No Exército são 45 dias, né? São 45 dias, pelo menos quando eu entrei foi 45 dias e agora já está em torno de 30, né? Então a gente aprende todas as questões militares, né? A gente faz treinamento físico todos os dias, né? A gente corre todos os dias, a gente faz flexão, a gente faz abdominal todos os dias. A gente tem um acampamento militar também, né? Que é uma semana, você fica assim, incomunicável. No meu caso, foi uma semana. Você fica incomunicável, fica que nem uma preparação para a guerra mesmo, sabe? E era o que eu mais temia, e eu, assim, achei incrível, foi uma experiência ímpar, né? Onde a gente trabalha muito a questão de superação, de vencer desafios, a gente se conhece, né, Denise? Porque, por exemplo, eu sempre dizia que para eu ir para qualquer lugar, minha preocupação era a comida. Porque, Ave Maria, Deus me livre, será que a comida eu vou gostar? Será que eu não vou gostar disso? Eu não quero ficar com fome. Então, todo lugar que eu ia, se eu vou viajar, eu me preocupava sempre com a comida.
E aí eu descobri desse acampamento, nesse treinamento militar, que o que mais me preocupa não é a comida, não, é a dormida. Eu não durmo em qualquer lugar, eu como qualquer coisa. Com fome, eu como qualquer coisa, mas dormir, ó, não durmo em qualquer lugar. O tempero do prato é a fome, meu amigo. Fome, Isso é a pura verdade. Meu Deus do céu. Olha, eu senti sede, fome, insolação, frio, todas as sensações térmicas a gente passou e a gente vivenciou. Dor nas costas, meu Deus, eu afirmava antes, achando que uma dorzinha era dor nas costas. Não, dor nas costas eu fui saber o que era lá, nesse treinamento. Imagina, você carregando uma mochila pesada o tempo inteiro, um fuzil aqui na mão, um pau de fogo, e carregando, subindo duna, descendo duna, montanha, e lá vai andando, e ajudando o colega. Meu Deus do céu, olha, não é brincadeira não, viu? Eu não sei como é que eu sobrevivi, saí sem adoecer, mas olha, Deus é mais. Eu fico pensando aqui, Aline, Sani, né, Denise, você, eu queria que tivesse uma câmera, meu irmão, para te mostrar isso assim. A Aline estava comigo lá. A Aline estava comigo lá. Do Exército? Vocês são da mesma turma, hein, Yara, do Exército? Da mesma turma. E da faculdade também. Sim. Uma câmera para ter visto isso, viu? Sim, mas é bem enriquecedor, como a Niara disse, assim, é bem desafiador, assim, coisas que a gente vê lá, que realmente a gente não teria oportunidade em canto nenhum, né? Muito legal. Exatamente, é ímpar. Eu aconselho que, por exemplo, eu quero muito que meus filhos um dia vivam uma experiência parecida, porque é um aprendizado para a vida. E muitas vezes, lá no meio do perrengue, a gente se questionava, meu Deus, para que tudo isso? Para que essa encenação? E, na verdade, também, tudo tem um porquê, né? Eu queria também, só que eu completo o ano em dezembro. Então, era para ter me apresentado no ano que eu completo 18. Eu me apresentei um ano depois. Eu queria ter ido para aquele NPOR, né? Tudo, mas não deu porque eu me apresentei depois. Eu perdi isso. Foi uma, assim, é como a gente diz assim, aqui em casa ninguém é militar, tal, mas eu tinha vontade, porque eu acho que é uma experiência assim mesmo de vida. Mas aí eu me apresentei em janeiro, que era para me ter apresentado em janeiro do ano que você completa 18, né? Era para ter, eu disse, não, vai ser só por isso que você completou. E aí eu já fui cortado por causa disso. E a patente que vocês entram, depois do curso, aí vocês são efetivados, só depois do curso que vocês são efetivados, recebem patente, essas coisas, como é? Isso. Na verdade, a gente sai aspirante a oficial. Né? A gente não sai oficial. A gente sai aspirante a oficial e fica por 6 meses nesse posto. Né? E aí, sim, depois de 6 meses, é que nós somos promovidos a segundo tenente. Sim, entendi. Aí, depois de 3 anos, a primeiro tenente. Então, hoje você, Denise, é primeiro tenente. Sim. Yara foi. Aí como é que é? Ex-primeiro tenente? Eu sou da reserva, viu? Da reserva. Da reserva, sou reservista. É tenente o quê? Da Lava? Da Lava? Como é? Tenente... Não, é Denise. Tenente Denise, Eu tinha essa ideia também de que sempre era o sobrenome, né? A gente via, meu marido também já tinha que era temporário e era o sobrenome, mas na verdade não. E aí, como não tinha nenhuma outra Denise que servisse lá no hospital, aí o sargento lá que acompanhava a gente, aí sugeriu, aí eu achei também melhor, né? Da Lava fica aquela coisa, não sabe se é homem, se é mulher. E aí tem 2 nomes iguais, é que usa o sobrenome, é isso? Mais ou menos? Normalmente sim, para poder, se já tivesse, por exemplo, uma Denise lá, aí eu entraria, talvez com um nome composto também poderia ser, né? Se eu quisesse botar a Denise da Lava. Na verdade, a gente pode colocar o nome que quiser, né? Entendi. Arnaud, você não teria esse perigo. Arnaud é um nome muito exalto. Agora João ia ter um Como eu. João Ricardo seria... Eu também ia ter outra. Que massa. Sim, a pergunta que o João Ricardo fez, aí, como é esse negócio? Bater continência, como é isso? Bater não, prestar continência. Vamos lá, prestar continência. Ninguém bate continência, presta. Olha aí, tá vendo? Então, a prestação, prestar continência, a continência, né, ela é prestada
do militar mais moderno para o mais antigo. Sim, né? Entendi. Em termos de patente, né, Denise? Por exemplo, mais moderno não significa só que entrou agora, mas também o que tem um posto inferior, né, para o posto mais elevado. Por exemplo, eu sou mais antiga que Denise, né? Então, era, né, Denise? E aí, sempre o que tem uma patente mais baixa precisa cumprimentar o mais antigo com a continência. Chegar num local... A gente vê, né, que tem essa vida aqui fora, a gente vê com uma certa estranheza, né? A gente achava isso, essa história de prestar continência, né? É tão estranho, né? Às vezes é uma bobeira, né? Mas a gente depois vê que, assim, é um cumprimento. Então, assim, é uma forma de respeito, né? Uma forma de cumprimentar. Então, é como você estivesse dizendo boa tarde, bom dia, e aí presta continência. E aí acaba sendo bem automático mesmo, assim, né? É legal, pronto. Eu estava até conversando com o Niara antes, né? E dizendo que minhas filhas hoje estão no escoteiro, né? E é o máximo. E no escoteiro tem uma que é lobinho, ela tem um cumprimento, a que é escoteiro tem outro cumprimento. E assim, eu vejo como isso mesmo, sabe? Claro, uma questão de respeito, mas tipo, quem não é da vida militar, nos primeiros momentos, eu acho que a pessoa deve sentir, tipo, você já esqueceu de prestar continência lá? E principalmente quando a gente não vê, exatamente, a gente não percebe no fardamento, a gente não percebe, aí passa direto e não presta continência. Vixe, Maria, dependendo de quem seja, o negócio complica. Pede para voltar, como é? Depende do militar, que não recebeu a continência. Ou recebe uma fala bem sutil. Ô, linda, você não bateu minha continência. Dependendo de quem passou despercebido, viu? Tem uns que tem um ego muito elevado, né, Denise? Assim, então se incomoda mais, sabe? Na dúvida, é isso. Na dúvida, eu quando comecei a prestar continência para todo mundo. Passava eu prestava continência, na dúvida. Passava o soldado, tô lá. Era. Um esposo e outra colega que é fisioterapeuta também ele disse que uma das coisas que ele mais sentiu foi isso, tá, sabe? Tipo, vai entrar no quartel, aí tem que um negócio, fazendo não sei o quê, esperar, ficar lá, eu tenho que vir. Foi o que ele me disse, né? Eu tô só. Aí tem que esperar o superior vir, aí você bate, aí vai, né? Quando sair também, aí tem, né, o negócio da bandeira, tem todas as coisas que compõem o dia a dia de dentro de um quartel. Mas e a vida de fisioterapeuta? Como é um fisioterapeuta? Qual é a diferença entre um fisioterapeuta aqui de fora e um fisioterapeuta das Forças Armadas? O que é que diferencia? Não apenas essa questão de, vocês tiveram um treinamento, vocês tiveram uma vida em volta dessa questão militar, mas o que seriam, assim, as principais diferenças que vocês percebem? Assim, a primeira coisa, né, que quando a gente entra no Exército, a minha seleção, por exemplo, foi para fisioterapeuta. Não tinha como delimitar a área de atuação. Né? Então, o primeiro ponto é esse aí. A gente não entra para fazer só fisioterapia. E não vai fazer somente aquilo que você é especialista, no meu caso, a respiratória. Né? Então, eu atuei no ambulatório de traumato-ortopedia, fiz auditoria externa de paciente de home care, entrei para o administrativo também, fiz sindicância, por isso a fisioterapia forense chegando em mim foi através dessas questões, né? E ora você está ali na unidade de internação, ora você tem que cobrir o colega que está lá no ambulatório de ortopedia, você vai para a UTI, você sai, você dobra, enfim, você tem que ser pau para toda a obra. Você tem que entrar, você está entrando na força, então você tem que estar preparado para tudo, para atuar em todas as frentes da fisioterapia. Chega um momento que você passa a ser o mais antigo hierarquicamente dentro do seu setor e você tem que assumir uma função de gestão, você tem que ser chefe. E ser chefe não é por mérito, não é porque você é capaz, é porque você é o mais antigo e você tem que ser chefe. Né? Eu cheguei
nesse ponto aí, queria fugir, correr e não teve jeito. Então, o meu comandante, meu diretor na época, ele falou assim, você só não vai ser chefe se você pedir baixa, se você pedir para sair, porque você é mais antiga e você vai ter que ser chefe. E eu, oi? Então, quer dizer, já vivi outra experiência, a experiência com gestão. Aí eu fiquei com a mão na cabeça, foi até curso de gestão eu fiz, viu? Para ver se adiantava alguma coisa, ver se melhorava alguma coisa, e acho que me ajudou um pouquinho, sim, sabe? Mas é isso, você entra, o que eu mais gostei da minha experiência como fisioterapeuta no Exército, é porque você tem a oportunidade de trabalhar com todas as profissões, né? O Hospital de Guarnição, ele é um hospital geral, né? Então ele tem UTI, ele tem ambulatório disso, daquilo, tem tudo, né? Tem o doutor clínico, então é você trabalhar realmente em equipe, não só a equipe de fisioterapia, mas a equipe multidisciplinar, né? Você tem a oportunidade de conviver com outros profissionais e isso enriquece muito o nosso trabalho, porque você aprende a olhar as coisas de um outro ângulo, você passa a conhecer como outro profissional vê aquela situação, né? E você junta com o seu olhar e isso só que se beneficia o paciente, né? Por exemplo, o primeiro contato que eu tive com cuidados paliativos foi lá. Eu achava que eu já sabia o que era cuidados paliativos, mas não. Até conhecer, trabalhar diretamente durante um ano e meio, mais ou menos, com um oncologista e uma geriatra. Todos dois paliativistas natos. E aí eu fiquei encantada por esse universo do paliativismo. E o que é realmente cuidado paliativo. Na prática, eu aqui fora, também trabalho com cuidados paliativos, mas com profissionais que têm abordagens diferentes. Então, acaba que a gente sofre um pouquinho, sente esse impacto aí. Mas, e outra coisa, quando a gente é militar, você está aqui com o seu paciente em pleno tratamento. Se você for acionado com a missão militar, você tem que interromper o tratamento e você vai cumprir aquela missão, porque primeiro você é militar, depois você é fisioterapeuta. Então, tem essas questões. E tudo vai depender muito do seu comando, do seu diretor, né? Tem diretor que preza pelo atendimento, pela assistência. Tem outro não. Se você tem que ir para uma missão, muitas vezes a gente teve que fechar o ambulatório de ortopedia, suspender os atendimentos, porque todos os fisioterapeutas estavam em missões extras, em missões externas. Então, assim, é o militarismo. O militarismo, ele fala mais alto, na maioria das vezes. Isso eu também a mesma coisa, assim, né? A minha seleção também foi para fisio geral, né? Como eles até depois teve um concurso específico para fisio respiratório, mas no meu não era. E aí aquela história também, né? Da antiguidade. Então, como eu entrei já mais moderna e termina, né? Mas, como a Niara disse, é uma oportunidade. Por exemplo, no meu caso, né? Então, eu sou da área da ortopedia, sempre fui. Desde o final da minha graduação, já voltei para a área da ortopedia, para a área da desportiva. E aí, quando eu entrei lá na FAB, eu fui para atender enfermaria, fui atender ao MIT lá né? Que a gente não tem UTI lá na FAB, né? A gente tem uma UTI compartilhada, que fica ali no Hospital do Exército. Isso, e aí a gente tira serviço lá. E aí, no caso, eu fui para lá e assim, particularmente para mim, foi uma experiência desafiadora, mas, ao mesmo tempo, uma possibilidade de eu aprender, né? Eu fiz uma pós-graduação né? Eu iniciei uma pós-graduação em UTI respiratória, porque como eu já estava afastada já há muito tempo, então, assim, foi uma oportunidade também para eu crescer profissionalmente, né, e ter contato também com outras áreas, e como a Niara disse também, né, essa questão do trabalho multiprofissional, multidisciplinar, é muito forte, né, a gente tem bastante isso, principalmente lá nas enfermarias, né, e no setor da fisio também, né, excelente. Hoje em dia eu estou realmente mais no ambulatório que a gente atende mais ortopedia, né? A gente atende também vascular, atende neuro, mas o carro-chefe mesmo do ambulatório acaba sendo ortopedia. Mas foi uma experiência, assim, que se eu não tivesse entrado lá, eu não teria, né, tido essa oportunidade de me aprofundar mais nessas outras áreas, principalmente na área de UTI, né? Que até então era uma área muito
desconhecida para mim, né? Mas foi muito importante por isso, né? Para eu me desafiar e correr atrás. Outra curiosidade, os pacientes do hospital, quem são os pacientes do hospital, quem são os pacientes do ambulatório das Forças Armadas? Eu não tenho ideia, por isso que eu estou perguntando. São militares. Isso, e familiares, né? Isso. Entendi. Os não militares é portas abertas, né? Não é portas abertas, né? Não. São militares da ativa e seus dependentes, né? Os reservistas não. Sim, também. Os reservistas também. Os que são de carreira. Porque, assim, os da reserva de carreira, no caso. Não, porque assim, é uma percepção minha. Também me corrija se eu estiver errado. Natal, ela tem muito reservista desses de carreira. Porque são essas pessoas que fizeram a carreira militar, passaram por várias cidades, passaram por Natal, achou Natal maravilhoso, qualidade de vida, praia, clima sempre constante. Ficou. Quando fizer a reforma, eu vou me mudar para Natal. E aí fica aquele caminhão de pessoas que reformaram, se aposentaram no caso, e moram aqui em Natal, e que talvez, eu não sei, pode até acontecer uma sobrecarga do sistema, de tanta gente que porque eles já são pessoas que são com mais idade e eles vão precisar de mais assistências médicas. E aí eu queria saber se realmente é isso, esse fenômeno acontece, militares que passam por várias cidades, chegam em Natal, escolhem Natal para viver o resto das suas vidas e acabam aqui utilizando também os recursos das Forças Armadas para manutenção da sua saúde. Tem bastante, né? Muitos militares que estão na reserva, né, ou por reforma. Reforma é quando o militar ele é aposentado por invalidez, certo? E tem na reserva, que é o que cumpre o tempo militar total e se aposenta. A reserva é a aposentadoria nas Forças Armadas. E assim, desde o tempo da Segunda Guerra Mundial, né? Natal foi ponte para a guerra, então nós temos ainda muito ex-combatente, dependente de ex-combatente ainda, e fora isso, essas pessoas, como você falou, né, que vêm para cá, servem Natal, gostam e quando vão para a reserva ou são reformados, voltam aqui para a Cidade do Sol para ficar o resto dos dias de vida aqui. Então, o sistema, ele não vai se sobrecarregar totalmente, por quê? Se fosse só o hospital militar para atender toda essa demanda, seria impossível. A gente colocava a nossa turma todinha de fisioterapeuta, viu, meninos? Ainda não ia dar conta. Né? E você pensa que militar, fazer igual uma amiga minha dizia, pense no povo que vive muito, é militar. E pense no povo adoecido para fisioterapia, é militar. Imagine a vida inteira no pesado e chega uma hora que o corpo cansa, né? E aí fica aquela questão, aquelas doenças musculares, articulares, sempre ali remanescentes, né? Mas hoje, lá também a FAB, acredito que seja assim, no Exército existem convênios. Existem convênios com outras... saúde, né? Isso. E algumas clínicas já aceitam. Uma rede credenciada, a gente tem uma rede credenciada de atendimento. De profissionais, de clínicas, eu vou dizer a você, quem for dono de clínica, procure, porque o repasse é bem melhor do que plano de saúde. Isso é. Fica a dica. Isso é difícil. Isso, exatamente. Procure o Fusex, viu? Fusex, Exército é Fusex. Eu pergunto a vocês, vocês sabem aonde foi a primeira fábrica da Coca-Cola fora dos Estados Unidos? Aqui, não? Natal. A base aérea de Natal na Primeira Guerra. Eu fui no museu lá, falei que eu não sabia disso, diga aí. Porque o americano também tem isso, né? Ele come a comida dele mesmo próprio. Então os caras aqui naquele período da Segunda Guerra trouxeram uma fábrica da Coca-Cola, mano. Então, na base aérea aqui tinha uma fábrica da Coca-Cola e tinha uma fábrica de hambúrguer, né? Para os americanos.
Aí foi bom que, quando a gente foi conhecer lá, a minha menina fez, era McDonald's? Olha que de repente era, hein? Era hambúrguer mesmo, né? Mas assim, interessante, eu não sabia não que aqui em Natal tinha sido o primeiro lugar do mundo onde teve uma fábrica da Coca-Cola fora dos Estados Unidos, foi aqui. Pois é. Exatamente, o chiclete também parece, viu? Tem alguma coisa relacionada com chiclete. Chiclete começou aqui. Natal é Natal, minha gente, ó. Verdade. É isso aí. Acho que a gente é besta. Vou fazer aqui. Mais faz aí, Arnaldo. É o seguinte. Quem pode participar de processo seletivo da FAB? Quem pode participar? Tem que ter anos, assim, tem que ter assim, anos de formado, só pode depois de 2 anos, ou não existe isso? Quais são os pré-requisitos para que o fisioterapeuta que vai estar assistindo aqui, né, ele já fique atento para esses editais da Forças Armadas, né? Eu falei FAB, mas eu quero dizer das Forças Armadas. Lá para a FAB não tem, né? Basta ser formado, né? Independente do tempo de formação, pode ser recém-formado. A única exigência maior, assim, nesse sentido, é aquela questão da idade que eu falei, né? Nesses últimos editais, eles estão limitando a participação no processo seletivo até 41 anos, para os oficiais temporários, né? Entendi. Aí, fora isso, tem algumas questões, por exemplo, de saúde, as certidões, que Niara falou, né? Precisa ter as certidões negativas e tudo mais. Mas, assim, no geral, não precisa ter especialização, né? Só que é aquela história, a entrada é por uma pontuação, né? Por meio do currículo. Então, assim, ele pode participar, mas não vai ter uma pontuação tão boa para competir, né? Mas não tem restrição, não, a não ser essa questão realmente da idade de entrada. O que é que pontua mais? É o tempo ou é a titulação? Lá na FAB é o tempo de experiência, que a gente pode pontuar até 10 anos, né? Se não me engano, na FAB eu acho que são 10 anos, que é o máximo, a pontuação máxima, que vale 70 pontos. E aí, fora isso, hoje em dia, já teve uma mudança. No meu processo seletivo foi diferente. Mas no atual, que teve agora desse ano, pontuava apenas a experiência profissional, mestrado, doutorado e pós-graduação, lato sensu, somente. No Exército é basicamente assim também. No meu tempo, o que prevalecia eram os títulos e a experiência, somada à experiência, né? Por exemplo, mestrado. Depois teve uma mudança lá, por quê? Porque eles priorizavam o quê? A experiência. Então, o mestrado passou a não pontuar tanto, o doutorado passou a não pontuar tanto, que eles queriam pessoas com experiência comprovada, né? Então, e aí ficou isso. Mas, assim, é importante, como o Denise falou, ter especialização. Você precisa ser especialista em alguma coisa, porque é título, e você chegar lá para ser bom em alguma coisa, entendeu? Eu concordo. Procurar ser especialista naquilo. Já que não tem nenhum representante aqui da Marinha, mas, né, como a gente está falando também de Forças Armadas, eu acho importante que lá na Marinha é um pouco diferente, né, Niara? Lá, por exemplo, eu tive ex-alunos recém-formados que entraram, porque lá é um processo seletivo por meio de uma prova, né? Então, tem mais oportunidade para os recém-formados. Fica aí a dica para a gente fazer outra. É porque, assim, se a gente chamasse outro representante, não ia caber aqui na tela, mas fica aí. Mas aí fica. Eu concordo com esse negócio da experiência, sabe? Porque, tipo, você está participando de um processo que a pessoa quer que você trabalhe. Eu acho isso. Não que você produza um artigo, né? Então eu acho que o tempo de experiência é importante por causa disso, porque a gente sabe que hoje muitos fisioterapeutas que com títulos elevados, eles têm pouco tempo de serviço, porque também as pessoas também se preparam para a academia, não é uma crítica assim, né? Estou dizendo que as pessoas se preparam para a academia, tem gente que se prepara para atendimento, né? Também tem isso hoje, que é bem importante a gente estar... Aí no Exército não tem isso não, nas forças... Você chega para fazer de tudo, o que precisar lá.
Não, que acaba sendo até uma contradição um pouco, né? Porque a gente chega muito especialista, né, de atendimento, e lá a gente tem que acaba atuando em várias outras áreas, exatamente. Então acaba sendo mais desafiador. Mas é isso que eu ia dizer agora. É uma coisa que a gente, como fisioterapeutas, antes de vocês entrarem, a gente procura fazer uma especialização. Não, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com aquilo. E de repente vocês se deparam num ambiente que vocês têm que ser tudo, basicamente tudo. Fora esse aspecto, tem uma outra grande lição que vocês conseguem tirar disso. Vocês tiveram que aprender, porque a gente sempre ouve desde a faculdade que o fisioterapeuta é uma das profissões mais habilidosas em aprender a se virar, a fazer tudo. E nas Forças Armadas isso foi posto à prática? Muito. Sim, com certeza. Muito, muito. Eu nunca fui boa em lidar com burocracia, tive que aprender a lidar com burocracia dentro da própria fisioterapia, né? E, na verdade, a gente quando fala assim, a gente vai para várias áreas. Na verdade, a fisioterapia, a base é o quê? A cinesiologia, é a biomecânica, você apenas vai mudar o objetivo daquela sua avaliação, da sua intervenção, né? Mas você tem que ter a base. Você é de ortopedia, você foi atender na enfermaria, claro que existem parâmetros respiratórios, existem condutas respiratórias necessárias, mas existe também a fisioterapia motora, a reabilitação motora daquele paciente que está internado, que está acamado. Então, não tem como você desmembrar a área da fisioterapia. Né? Você tem como englobar vários pontos, várias áreas para atender ali o paciente. Né? Então, tudo é desafiador, você aprende a ter jogo de cintura, né, Denise? A gente aprende, tem que sair sabe, assim, você tem que ter jogo de cintura mesmo, para tudo, tanto nas suas condutas, como no seu posicionamento, em argumentação. Então, assim, é uma experiência ímpar. Quem tiver a oportunidade vai ser muito feliz, com certeza, e vai no mercado aqui fora, com a quantidade de concorrência que tem, né? E assim, tem mercado para todo mundo, eu digo muito isso, mas, assim, você tem que se diferenciar. Você tem que buscar o diferencial, o seu diferencial, para não ser mais um. Né? Quando eu me formei e fui morar em Açu, minha filha, eu tive que aprender tudo. Né? Eu atendia orto, neuro, reumático, que era o carro-chefe. Mas cheguei a atender pneumo lá, e é isso, mano. Quando você tá... Eu digo muito aos alunos, né? Quando você é recém-formado, você vai agarrando. Só que eu acho que hoje o pessoal também tá meio assim, sabe? Eles fazem um cartãozinho, né? Aí bota ortopedia, reumato, geronto, pediatria... dermato, de cirurgia plástica, atendimento domiciliar, plantão, vai tudo. Capa aí o top dos top. Pronto, já tá pronto para entrar para as Forças Armadas, né? Tô vendo isso. Gente, tem dermato funcional nas Forças Armadas também. Tem o quê? Dermato funcional? Acho que vocês já pegaram algum? Não, tem não. Geralmente, quando chega uma situação assim, por exemplo, ferida, alguma coisa, aí tem aquela linha do encaminhamento. É drenagem, mas tem gente que chega lá querendo drenagem, a gente acaba encaminhando para um setor que seja especializado, né? E isso tanto serve para vocês em relação aos fisioterapeutas, como de forma interdisciplinar, vocês enxergavam isso em outras profissões, os fonos de lá, os médicos de lá, os enfermeiros de lá, eles tinham meio que também que se virar como um todo. Diferente, um pouquinho diferente. Por quê? Porque a seleção para médico, por exemplo, lá no Exército, é por especialidade. Por exemplo, hoje o Exército está precisando de um infectologista. Então, vai o infectologista. Ele vai fazer a parte clínica e a parte de infectologia. Ambiente hospitalar, ambulatorial, o que tiver. É o cardiologista. É o cardiologista. Entendeu? É o intensivista. É o intensivista. É o pediatra. É o pediatra. Entendeu? Então, tem isso. Claro que, em algum período do ano, quando os médicos que passam aquele ano obrigatório, né, porque no
se apresentou e tal, então eles têm que prestar o serviço para as Forças Armadas, então eles saem, e aí fica 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos, esperando a nova leva de médicos chegarem. Então, nesse período aí, os médicos que estão no hospital, eles vão para o pronto atendimento, para ser médico generalista, entendeu? Só naquele período. Você imagine a psiquiatra no pronto-socorro geral. O pediatra que atende criança, que sabe medicar criança, no pronto-socorro geral, medicando adulto. Aí a gente então, eles vê, têm né, que se virar. Só aí no interior. O chefe da UTI no interior é um ginecologista. É comum, né? Tipo assim, é mais ou menos por aí. Mas isso acontece num determinado período. Por quê? Porque a seleção, o processo seletivo é específica. Isso. No caso da gente, fisioterapeuta, do fono. Esses médicos que fazem esse tempo obrigatório, eles recebem? Sim. Não era para ser obrigatório, para ser terapia. Olha, mas deixa eu contar um segredo aqui. Pelo menos um bocado de gente já está empregado. Pois é, mas tem um segredo aqui que eu vou contar, acho que vocês não sabem, não. Você sabia que nas Forças Armadas é o único lugar que o médico, cirurgião, qualquer especialidade médica ganha igual a gente? Sabia. O único lugar, viu? Ganha igual a gente, viu? O mesmo valor, o mesmo centavo, tudo igual. Exatamente, o mesmo posto. É tudo igual, passa pelo processo de treinamento, o processo de seleção é igual, é tudo igual. Eu acho que também era para... Tem algumas profissões que é para ser obrigatório, mas sim, é uma opinião. Me diga um negócio, como é exemplo, como foi a adaptação de vocês ao coturno, a roupa, não sei se tem que usar a boina, boné, vocês vão dizer como é o nome. Boné? Não, né? Boné não, né? Eu sei que não é, né? Não é boné, mas é boina, sei lá como é o nome. Gorro, né? Como, assim, vocês já chegam também lá, aí exemplo, vocês dormem lá em algum momento, vocês têm que ficar 24 horas. Expliquem aí pra gente, por favor. Vai lá, Denise ainda está aí na lida. Vai, Denise. Então, com relação a essa questão do uniforme, eu acredito que seja tranquilo, assim, para mim foi muito tranquilo, inclusive eu até gosto de trabalhar de uniforme, né, acho legal, e a gente tem uniforme para várias ocasiões diferentes, né? Então, por exemplo, no hospital, particularmente, lá no caso da FAB, a gente tem o uniforme branco, né? Que a gente chama de 13º, que é o da saúde. E aí a gente tem os outros. Tem aquele camuflado, que é mais para ocasiões operacionais, que a gente chama, né? Vai fazer uma missão mais operacional, aí é o 10º uniforme. Aí tem aquele que é mais social, digamos assim, por exemplo, do 7 de setembro, né, que é aquele azulzinho, que é o azul, a camisa azul clara e a calça azul escura. Aí todos eles têm a sua cobertura correspondente, né, que é o boné, né? Não, qual é o nome? O do social é o cap, que a gente usa, que é o mais social. Aí o que a gente tem outro uniforme, esse azul, que é mais para o dia a dia do trabalho. A gente tem esse azul, 2 tipos diferentes. Um é mais para usar em ambiente externo, a gente vai fazer uma representação. Eu vou num curso lá no EB, por exemplo. A gente vai fazer um curso lá na UTI, vai participar de um evento, aí a gente vai com esse outro uniforme que é o externo, que é o que a gente chama de 7º alfa, que é esse azulzinho com o cap. E aí a gente tem um parecido, que é o 7º bravo, que a gente usa internamente lá na nossa OM, que é para o dia a dia, quem trabalha mais na parte administrativa. E aí tem a outra cobertura diferente, que é chamada de bibico. Aí o do 10º, que é um azulzinho. Aí o do 10º, que é o camuflado, é a cobertura normal, e o do 13º é o bibico também, né? O que a gente usa, o branco, é o mesmo bibico que é a cobertura azul, que é esse azulzinho também. E acho que é isso. O coturno, né? O boot, no caso que a gente chama, também é tranquilo, inclusive é muito confortável. Eu particularmente gosto mais de trabalhar com ele na fisioterapia, né? A gente lá na fisio, a gente pode trabalhar também com esse camuflado.
que eu acho mais confortável, porque a gente, né, abaixa, demonstrar um alongamento para um paciente, aí vai fazer uma manobra, não sei o que, ele é bem mais confortável do que o outro, que é o salto, a gente fica em pé o dia inteiro. 7 de setembro é com salto. 7 de setembro é com salto. É. O salto, o preço, no Exército, o 7 de setembro depende muito do comando, né? A gente já desfilou do 7 de setembro com camuflado, com delta, que é o saltinho. Teve outro ano que a gente desfilou com a túnica e a espada, né? E aí um paciente meu que eu atendia, aquele que eu atendia lá na Copege, João Ricardo, que ele era militar da reserva, e aí quando ele soube que eu ia desfilar no 7 de setembro e que tinha que ser de espada, ele falou assim, eu faço questão que você vá com a minha espada. Eu fiquei muito orgulhosa, mas tinha um detalhe, ele era bem mais alto do que eu, a espada dele não era adequada para o meu tamanho, então eu tinha que empunhar o tempo todo, empunhando a espada para ela não arranhar o chão. Então eu tinha que ficar aquele... E haja contração isométrica no meu punho, mas no final deu tudo certo, eu fiquei boa, não tive nada até agora, escapei. Mas foi um orgulho para mim muito grande ter desfilado com a espada de um paciente, né? E para ele. Quando eu vou para o 7 de setembro, né? Que a gente aqui tem, aqui em casa, a gente leva as meninas, que elas adoram também. Né, eu acho muito bonito o fardamento feminino quando vem o da Marinha, o branco. Quando vem o da Aeronáutica, o da FAB, com aquele azulzinho, com cap, e quando vem o Exército com aquela calça verde e aquela cor bege, caqui, sei lá, quando vem com aquele, que a mulher é uma saia, né? É o Delta, que é uma saia, a saia verde. Aquele para mim são os fardamentos, quando vem assim, meu amigo, ótimo. A gente foi com o 7 de setembro, viu, Niara? A gente foi com o 7 de setembro, minha menina aqui mais velha, ela adora animais. Aí a gente tava lá e chegou a negócio dos cachorros, né? O canil lá. Quando a gente olha pro lado, quando eu vejo, ela tá com a mão alisando um Rottweiler. Um cachorro. Aí eu olhei assim, aí o cara lá, o soldado, eu vou dizer soldado porque eu não sei qual era a patente, o soldado falou, rapaz, ainda bem geralmente que é soldado. Cachorro é manso. Viu? Aí eu... Meu amigo, mas eu fiquei preocupado. Ela já estava com a mão. Eu virei assim, quando eu vi ela alisando lá. Ele tá morto, medo. Né? Pois é. De repente ela vai servir as Forças Armadas na arma de cavalaria, que é onde tem os animais, onde tem muito veterinário. Vale a pena, viu? A melhor aposentadoria, viu? Melhor aposentadoria das Forças Armadas, viu? Vamos combinar. A Arno estava falando muito de relação a vestimenta e coisa e tal. Eu queria entrar mais no mundo feminino mesmo. Vocês receberam algum tipo de orientação quanto à questão da maquiagem? De cabelo? Brinco, unha, anel, pulseira, tudo. Cabelo, explica aí, óculos, até óculos, né? Óculos, relógio, é tudo padronizado. É tudo padronizado. É como eles dizem lá, é muito fácil ser militar, né? Porque é tudo muito escrito, muito previsível já, né? É tudo bem pragmático. Eu não entendo maquiagem, nem João, nem esse negócio. Vocês podem exemplificar como é assim? É o que vocês fazem? Sem maquiagem, nada, tudo muito sutil. Tudo muito sutil, sem olho de gato, olho puxado, nada disso, batom vermelho, não. As unhas são tons nudes, brinco, não pode passar do lobo da orelha, anel, só aliança e anel de formatura, mais nada. O relógio é padronizado, nada de preto, prata ou dourado só, né? Isso. Sem muito detalhe. Óculos também, sem muito detalhe. Tem padrão. Teve uma fisioterapeuta que cabelo. Você vê como eu saí do Exército, mas o Exército não saiu de mim, né? Você vê que eu tô, toda. Costume, não adianta. A unha ainda pinta escura já, né? Mas passei muitos anos sem. Mas é assim, você ainda tá nessa fase, né? A gente pode também fazer um curto, né, Niara?
Eu conheço Denise também há um tempo. Eu nunca vi ela assim, com a maquiagem, um batom vermelho. Eu já não tenho. Não sofri com isso. Yara, eu também não me lembro, não, de usar essas coisas assim. Não, basiquinha. Mas sempre gostei do brincão, Se adaptou. Mas mulher tem as ocasiões, né? Por mais que a mulher não tenha o hábito de ficar maquiada, mas tem a ocasião que ela vai e se maquia. E deve ser um choque muito grande. E deve ser um choque muito grande vocês não usarem nada. Eu fico só imaginando isso. O choque maior foi na época do treinamento, né, e do acampamento, porque realmente não podia nada. Quando você fica assim, cara de derrota mesmo, você fica derrotada, sabe, assim, não tem outro jeito, mas passa, entendeu? Aí quando a gente chega no hospital, onde a gente vai servir realmente, depois de ter incorporado e tal, passado por aquele treinamento, aí a gente vai e começa a ser a gente mesmo, entendeu? Aí dá mais certo. Eu queria que vocês pensassem aí, lógico, né? Se vocês também, algumas situações que vocês poderiam contar aqui, qual foi, assim, um principal desafio, ou um dos desafios, ou uma situação bem complicada, ou não difícil, vamos dizer difícil, que vocês tiveram lá, na experiência de vocês, na FAB, assim. Se vocês puderem contar, lógico, né? Tem coisas que a gente não... Se puder ser a pandemia, sem dúvida nenhuma, foi a pandemia. Assim, para mim, um dos maiores desafios realmente foi esse período aí que a gente viveu, né? Que foi muito, muito desafiador, né? Particularmente lá, na FAB, a gente teve tivemos muitas missões de transporte, né? De paciente. Então, coisas que a gente não tinha até então, e aí a gente transportou muito paciente de avião para outras unidades hospitalares, né, que aqui a gente não tinha vaga, e aí a gente conseguia transportar para esses outros locais. E aí realmente foi uma das coisas mais desafiadoras, sem dúvida. Sem dúvida foi. Para mim, então, eu já vi que eu não enlouqueço fácil, porque o que eu vivi lá no HGUN na época da pandemia foi para lá de desafiador, assim, foi muito difícil, né? Eu tinha recém assumido a chefia do setor de fisioterapia, tinha uma diretora nova, um comando novo, e veio a pandemia, assim, eu tinha uma equipe muito pequena, e a parte dessa equipe não era de respiratória, né? Então, assim, a gente teve que montar uma UTI COVID, assim, em pouquíssimo tempo, comprar insumos, ir atrás de respirador, fazer treinamento, foi, assim, uma loucura hospital mesmo. Campanha, né? Que a gente teve que montar nas unidades, pois é. E, assim, eu cheguei a dar 18 horas de plantão e vim para casa para dormir, e eu chegava, quem disse que eu conseguia dormir? Eu era ligada, eu não conseguia descansar. No outro dia de manhã, estava eu novamente lá para assumir o plantão, porque não tinha quem ficasse. Ou a equipe era muito pequena, e quando um baixar é adoecer, ficar de atestado, então os outros tinham que assumir, e não tinha fisioterapeuta para botar no lugar, então era a gente mesmo. Depois, no ano de 2021, a gente conseguiu fazer uma parceria, né, com os colegas, né, terceirizar o serviço, então eles se uniram a nós para dividir aqueles plantões, mas ainda assim não era suficiente, era muito cansativo. Então, eu tive que gerenciar a equipe, cuidar de crise de ansiedade da minha equipe, de pessoas da minha equipe, era demandas da direção, enfim, foi uma coisa assim terrível. Depois a gente pode abrir um capítulo só para a pandemia, né, Denise? Verdade. Coisa assim extensa, sabe? Mas eu tive vários momentos assim desafiadores, assim inesperados, digamos assim, chamados positivos. Acho que todos foram positivos, até as coisas ruins. Depois a gente vê que elas foram positivas para a nossa vida. Na esfera militar, no serviço militar, propriamente dito, que foi bem difícil para mim, né? Eu vou contar o acontecido, mas não vou dizer nomes, né? Eu tive que deter o militar. Então, isso, para mim, realmente, eu fui pega de surpresa,
era uma detenção já programada, e foi o dia que eu cheguei para tirar serviço, 24 horas no hospital, e aí a diretora falou, olha, você tem uma missão diferente hoje. E aí era deter o militar, que inclusive uma mulher, né, que uma patente abaixo da minha, porque tem isso, também tem que ser sempre a detenção, tem que ser um militar com a patente acima, e aí era uma pessoa que estava ali no dia a dia comigo e ela foi detida, né, e eu tive que fazer o processo de detenção. E aí eu tive que ser tipo uma carcereira, né, dela, tive que tomar conta dela nessa detenção. E assim, foi bem complicado para mim. Eu não sabia, eu falava, sabe assim, eu não consegui nem prestar atenção no restante do serviço, porque era ali naquela demanda, e tudo sobre sigilo absoluto, né, para preservar a integridade moral daquele militar, por mais que tivesse errado, mas existe essa preocupação, né, com a preservação da moral desse militar. E aí foi bem complicado assim para mim, sabe? Teve várias coisas. E uma coisa assim bem inusitada que aconteceu comigo, eu falei, meu Deus, tinha que ser, eu não podia sair do exército sem colocar um dedo meu aqui, não podia ser. Vocês imaginam, dentro de uma unidade militar, um bando de militares, do posto mais raso ao posto mais alto, que é o coronel ali da unidade, fazer zumba no pátio do hospital. E sabe quem estava ministrando essa zumba, essa ginástica laboral zumbada? Adivinha? Niara Falcone. Niara. Pois é. Isso aí, para mim, foi o mais inusitado. Inusitado. Nunca na minha vida, quando eu entrei no exército, eu imaginei passar por essa situação. E foi uma missão, viu? Imagina. O comandante chegou e falou assim, olha, a sua missão no Dia da Saúde vai ser isso. Aí eu, como assim? Como assim? Olha, eu quero uma ginástica laboral animada, dançante. Eu quero animada, viu? Aí eu, primeiro que ela era muito rígida, né? Muito assim, eu falei assim, meu Deus, será que o animado dela é a mesma coisa que eu entendo por animado? Jesus amado! Será que o animado dela é... Ei. Era nada, viu? Eu fiquei chocada. Meu Deus, olha, dessas missões, ó, pode vir de rolo, que eu tô abraçando. Denise, e você? Qual é uma coisa inusitada dentro do serviço? Você fez descer o chão alguém? Eu sou o quê? Não, fiz não. Denise, agachamento, né? Não me recordo assim, nada muito que eu possa relatar agora. Deixa você sair primeiro, né? Mas uma coisa que assim que eu entrei, como eu já era professora, né? Então todas as missões de palestra, de educação continuada que tinha lá, aí sempre me colocavam, né? E eu particularmente gosto. Mas nada muito muito inusitado, assim, como aula de zumba. Não, aula de zumba nunca. Só a ginástica laboral normal, padrão. Sim, não muito animada. Isso era uma ginástica laboral, viu? Uma ginástica laboral animada, imagina. Mas muito legal, foi assim, bem inusitado. Eu falei, gente, eu não estou acreditando. Todo mundo farda, roupinha branca, todo mundo ali com a farda. E todo mundo lá, entrou no clima, no pátio, assim, imagina. Outra coisa que a gente vê, assim, é que poucas pessoas sabem, eu considero poucas, assim, poucas pessoas da fisioterapia sabem disso, porque geralmente, né, eu falei com o Niara, vou repetir, são segredos guardados a 7 chaves. Quando vai ter um edital desse, algumas pessoas querem participar, eu acho que não é divulgado assim, tal, né? Às vezes você conhece quem está dentro do hospital, tal, é um segredo guardado a 7 chaves, né? É um edital que além assim dos exames, que é uma coisa que precisa, né? Bem chato, vou dizer chato, mas é uma coisa que leva tempo fazer todos os exames.
mas não é uma coisa que você diga assim, caramba, é uma prova de fazer um laudo de 3 folhas, não existe isso. É um edital, você tem, claro, ter a sua experiência, você tem que colocar os seus certificados, mas é mais sobre exame e pontuação, né? Eu acho que talvez seja por isso que os editais ainda das Forças Armadas sejam bem restritos, assim, de divulgação. Eu não vejo ninguém divulgar, claro. Todo mundo quer passar, né? Aí não vejo isso divulgar. O que é que vocês pensam sobre isso? Bom, eu, se fosse depender de mim para ir atrás, eu não iria. Né? Até porque o edital ele é disponibilizado num site específico das Forças Armadas, né? Do Serviço Militar. Por exemplo, quando é no Exército, é no site da região militar, onde o processo seletivo vai acontecer. Né? No caso da gente aqui, esse distrito aqui é da 7ª região. Então, assim, a gente não tem... Para saber, para ir atrás disso aí, tem que entrar realmente no site da Força, né? No site da região militar da Força. Tem que colocar lá no Google, procurar. Agora, quem encontra, né, o edital, não sei porquê, mas a gente avisa pelo menos os amigos próximos, né? Assim, eu, no meu caso, eu não tive nem tempo. Eu já fui avisada faltando 3 dias para o processo seletivo. Você não avisou a ninguém, você guardou, botou... Pois é. Deixa eu lhe dizer, no feriado de Reis, viu, Arnaud? Foi no feriado de Reis. Aí eu falei, bicho, aí foi quando eu soube. Foi assim, e o meu processo especificamente, hoje em dia os processos seletivos, eles duram meses, né, Denise? O meu... Isso é. 3 semanas do edital para convocação. Então, assim, foi muito rápido. Então, realmente, mas mesmo assim, viu, Arnaud, quando a gente foi deixar toda a documentação lá, era assim de fisioterapeuta fazendo processo seletivo, viu? Tinha muita gente, com esse pouco tempo. Muita gente mesmo, que eu falei, vixe, Maria, meu Deus, eu tô lascada aqui. Tinha muito fisioterapeuta. Então, assim, é imprevisível. É imprevisível. Tem que correr atrás mesmo, tem que entrar e saber ficar lá, ó. Por exemplo, agora, viu? Vai começar a abrir o edital para fisioterapeuta no Exército. Viu? Essa época agora de meio do ano, geralmente eles abrem o edital para compor o quadro de profissionais. Entendeu? Porque quem vai sair o próximo ano, que cumpre o tempo, já tem que ter gente aqui na agulha em processo para convocação. Certo, ótimo. Então fica a dica aí, viu? De olho aí nos sites. Denise, como foi, Denise? Olá, no meu caso, assim, também eu resolvi fazer muito em cima da hora também. Eu também não tive muito tempo. Como eu falei, eu estava no processo do doutorado que, no momento, era a minha prioridade, né? Então, eu estava e justamente sabia que na FAB teria um processo de treinamento, que eu teria que me ausentar por um tempo. Então, a minha prioridade era mais voltada realmente para o doutorado. E aí eu resolvi fazer também, faltando assim 1 semana, 2 semanas, e foi naquela correria, né? Mas hoje em dia, a gente lá dentro, porque também quando eu entrei, tinham 4 fisioterapeutas, né? Eu fui a 5ª a entrar. Logo em seguida, depois saiu outra também. Mas hoje em dia já tem mais. Então, por exemplo, eu estando lá dentro hoje, a gente sempre divulga. Então, por exemplo, sempre que sai o edital, eu divulgo nas minhas redes sociais, né? Então, como eu tenho um alcance de muita gente, assim, de ex-alunos e tal, então a gente acaba fazendo essa corrente de divulgação. Mas realmente é uma página específica, né? No caso da FAB, é uma página que chama Convocação de Temporários. E aí lá tem todas as informações, inclusive para sargento, né, que a gente fala assim também para oficiais, mas, por exemplo, tem o temporário de ensino técnico, né, de nível técnico, que entra como sargento, que também tem o mesmo esquema, né, fica até no máximo 8 anos, e aí a gente atualmente lá dentro divulga sempre, assim, todos esses concursos. E também tem o militar de fisioterapeuta de carreira, né? Acho que são bem poucas vagas, assim, mas também tem, né? Na FAB, eu acho que atualmente existem 3 só no Brasil inteiro de carreira. Eu acho que são por aí. E no Exército são 2. São 2. Inclusive, está vindo uma de carreira aqui para Natal, agora no final do ano.
Tá vindo de carreira, tá vindo de Santa Maria. A gente tem um de carreira também aqui. Que é Ibiapina, né? Isso, que graças a ele eu não chego a ser chefe. Né, Denise? Olha aí, escapou. Mas aconselho, é uma experiência diferente. A gente acaba aprendendo também, vale a pena. É verdade. Fica a dica aí para quem está assistindo, né? Que durante todo o episódio hoje vocês viram, escutaram o depoimento, foi muito importante. A gente queria agradecer demais, assim, a vocês. Foi um bate-papo leve, é isso que a gente quer. Vocês viram, assim, a gente quer falar sobre fisioterapia, quer falar sobre oportunidades, a gente quer conversar com amigos, né? A gente aqui, eu, o João e Niara, a gente se formou junto. Denise, eu tive a oportunidade de trabalhar. E vou agradecer novamente, porque eu sou muito grato a Denise, porque quando lá na Estácio eu quase perdi o emprego, né? Porque eu tinha passado num concurso, quando cheguei lá não tinha passado, aí voltei sem carga horária, sem nada, eu botei a mão e disse, eita, e agora? Aí eu falei com a chefe lá, Ana Luísa falava, algumas coisas já tá com Denise, eu nem conhecia Denise, nem conhecia. E aí fui falar com ela e gentilmente ela falou, não, nem se preocupe e tal. Eu sou grato, muito obrigado, viu, Denise? É um amigo de coração, realmente, é um amigo que eu gosto muito. Niara, muito obrigado também pela disponibilidade, a sua experiência, de vocês, a experiência de vocês muito, muito gratificante. E mais uma vez, obrigado a Joãozinho, né? Para achar continência. Através das nossas conversas. Agora ele falou direito, ó. A gente resolveu fazer esse Podfísico. Estamos no segundo, né? A nossa segunda reunião aqui. A gente queria mesmo falar, né, sobre isso e a gente resolveu falar com mulheres mesmo, né? Mulheres tão capazes como vocês são, né? De ver experiência. E é isso. Muito obrigado. A gente agradece demais. Se Deus quiser, nos próximos, futuramente, a gente vai fazer ao vivo, no estúdio e com certeza vocês também vão fazer parte disso. Eu que agradeço a oportunidade de falar. O Exército faz parte, meu coração da minha vida. Eu devo muito ao Exército. Obrigada aí. Espero que outras pessoas também tenham essa mesma oportunidade de vivenciar tudo que nós vivemos lá, né, Denise, nas Forças Armadas. Isso. Obrigada também pelo convite de poder falar justamente, né, como a princípio eu fui meio, né, tímida, né, Arnaud? Disse, não vou, não gosto. Mas realmente é uma coisa bem leve, para a gente falar da experiência e que sirva realmente de inspiração, né, e de motivação para outras pessoas, né? Como a Niara disse, é uma experiência maravilhosa, né? Eu ainda estou vivendo isso e realmente, assim, faz parte da minha história, né? Faz parte da minha vida. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, né, a fisioterapia, inclusive lá dentro da FAB, assim, né, sou reconhecida por isso, né, a gente tem o reconhecimento da instituição, então realmente isso é muito bom, realmente maravilhoso. E obrigada mais uma vez pelo convite. Eu queria que na minha época eu tivesse essa aula aqui que vocês deram, assim, como buscar, como é. E também muita gente fica com medo, né? Assim, eu acho que tem muita gente que fica com medo. Não acho que nas Forças Armadas eu não vou suportar e tal. Eu acho que... eu tinha isso. As mulheres hoje dão show nisso, né? Porque elas entram... eu disse brincando. Não fico imaginando vocês no treinamento, deram conta. Pô, que bom, que feliz e espero que, né, que isso outras possam também estar dentro das Forças Armadas. É isso, pessoal. Então, valeu, meninas. Valeu vocês também que nos estão ouvindo. Nos vemos daqui a 15 dias. Se você quiser ver Denise, ela vai estar no 7 de setembro. Vai estar desfilando daqui a 15 dias, por sinal. Daqui a 15 dias. Talvez. Deixem aí, né? Qual o contato de vocês, das suas redes sociais, porque aí a gente também bota e quem quiser, né, entrar em contato, né? Por favor, digam aí quais são. Diga, né, Niara, que eu tenho que pular o meu, porque eu sou péssima de rede social. Não, eu também, eu tô tentando, né, agora sim, eu não sou muito adepta não, mas a gente vai se virando. Eu tenho um perfil profissional, né, da parte da fisioterapia forense, que é o Niara Falcone Fisioforense, né, então onde eu
forneço conteúdos, né, para os meus clientes advogados, né, e trato um pouquinho das minhas experiências, mostro um pouquinho da minha rotina, e é isso. O meu é da Lava, Denise, da Lava tudo junto, mas não sou muito adepta de rede social, então não tenho muita coisa, pretendo entrar mais nesse meio também. Olha certo. Mas quem quiser pode mandar um direct aí, perguntar qualquer coisa. Valeu, muito obrigado e até a próxima, viu? Valeu, galera. Tchau, Até tchau. mais. Nara. Tchau, Denise. Tchau, tchau, meninos.